Kleber, quando se fala que no Brasil rico paga pouco imposto, quem são esses ricos? Olha, Felipe, tem um gráfico que expressa bem isso, que mostra no eixo horizontal né, as rendas mensais, né, por salário mínimo, e no eixo vertical o percentual de tributação, alíquota efetiva. Aí você vê claramente que existe progressividade na arrecadação, ela vai até ali 30, 40 salários mínimos, de fato, por mês, tá? Então, 30 mil, 40 mil, arredondando. Tem uma progressividade efetiva. A partir dali, decresce fortemente e as altas rendas dá nem 1%. Quem ganha mais de 320 salários mínimos mês não chega a pagar 1% da renda oferida. Então, é uma tributação muito regressiva no Brasil, progressiva até essa faixa e depois as altas rendas, uma tributação muito regressiva. E a principal razão é a isenção da tributação dos dividendos, que o projeto agora busca corrigir essa distorção. Então, os muito ricos pagam muito pouco no Brasil. Certo. A tributação de lucros e dividendos é uma demanda histórica, principalmente da esquerda, justamente por tentar uma justiça fiscal melhor aqui no Brasil. O que o senhor achou dessa proposta do governo? Ela é um avanço? É suficiente? Ela é um grande avanço. Ela é um quebra de paradigma, né? De 25 anos que o Brasil aplicava essa regra de isenção, e muito diferente do mundo. É de fato paradoxal, né, esse governo apresentar uma proposta que sempre foi defendida pela esquerda, ao mesmo tempo em que os governos de esquerda não apresentaram essa proposta, né, nunca se encantaram com ela. É paradoxal, mas de fato o que eu percebo é que há uma força de tentar alinhar o Brasil às boas práticas internacionais, OCDE, né, o ministro Guedes é muito fascinado por essa ideia e acho que isso tem contribuído. De fato, o CDE, CIAT, FMI, todo mundo defende que há razões econômicas, além da justiça fiscal, há razões econômicas para que haja essa tributação em duas fases: o oferimento do lucro pelas pessoas jurídicas e depois a tributação dos dividendos para as pessoas físicas. É importante que haja essas duas fases, porque ela promove, né, ela acaba estimulando, conduzindo um reinvestimento de parte dos lucros na própria atividade da empresa. E, Kleber, alguns setores já têm apresentado queixas em relação a esta proposta de tributação de lucros e dividendos, e acho que a principal delas é a de que, somando a tributação dos lucros e dividendos com os impostos que as pessoas jurídicas já pagam no Brasil, essa tributação ficaria pesada demais para as empresas brasileiras. O senhor concorda? Faz sentido esse raciocínio? Não, não faz sentido. Na verdade, havia uma subtributação, principalmente no simples e no presumido, que em parte ainda continua, né? As empresas do lucro real, embora tenham uma alíquota nominal de até 34, 25 de imposto de renda mais 9 de contribuição social sobre lucro líquido, dá 34 nominal. Mas as regras de adição e exclusão do lucro real, ela, na verdade, faz com que essa alíquota nominal de 34 se transforme numa alíquota efetiva de 22, 23% é a alíquota efetiva que as pessoas jurídicas pagam. Uma parte desse lucro ele é distribuído, outra parte ele não é. Então, no final das contas, o que se está colocando agora é finalmente, né, um passo na direção de uma efetiva progressividade. Agora sim, a partir de agora, se o projeto for aprovado, você terá realmente os grandes recebedores de dividendos com um critério tributário mais justo, né? A discussão se a alíquota ideal é 20, se podia ser 18, essa discussão é pertinente, tem que fazer conta, né? No final das contas, o objetivo é não aumentar a carga tributária global, e nós defendemos isso, né? É importante não aumentar a carga tributária global, mas o projeto ele vem na direção de reequilibrar o peso dessa carga tributária nos ombros dos brasileiros. Hoje, ele pesa mais sobre o assalariado, mais sobre a baixa renda, classe média, e pesa muito pouco sobre os grandes recebedores de dividendo. A regra atual vai reequilibrar, vai aliviar para a classe trabalhadora e vai pesar mais
evidentemente, vai pesar mais do que hoje para os recebedores de dividendo, para os empresários, principalmente os grandes. É natural que haja essa queixa, inclusive, muitas vezes, essas queixas vêm meio disfarçadas, como se estivessem defendendo a classe média. A gente tem observado um pouco isso, né? Colocam ali no biombo, né? Se escondem atrás do biombo da classe média, como se estivessem também defendendo a justiça fiscal. Estão defendendo, na verdade, seus próprios interesses, o que é legítimo, né? Faz parte do debate, mas é preciso ver como é que se comporta o resto do mundo, né? Os países, inclusive os emergentes, aplicam de forma unânime a tributação dos dividendos. Então é estranho, até por que o Brasil passou 25 anos com essa fórmula. E a proposta veio com um detalhe que parecia um pouco estranho para quem aguardava a tributação de lucros e dividendos, que foi essa isenção de até 20 mil de dividendos distribuídos de micro e pequenas empresas. Isso pode causar até uma distorção, como, por exemplo, um profissional autônomo que tenha uma microempresa, ele pode tirar 20 mil por mês isento. Agora, um profissional autônomo que participe de uma média ou grande empresa, se ele receber 5 mil, ele pode ser tributado. Esse limite de isenção, ele faz sentido? Felipe, nós achamos alto esse limite. Tá? Na nossa proposta, ele seria de 5 mil mensais e seria para qualquer formato de empresa. Não teria essa distinção só para os pequenos, porque isso pode causar alguma disfuncionalidade, às vezes do próprio empresário se dividir em mais de uma empresa, esse tipo de situação. Apesar que há ali medidas para impedir isso. Não nos pareceu uma medida muito acertada, tá? Pareceu alto demais essa isenção, principalmente comparando com o assalariado. A isenção do assalariado é 2.500 e a isenção do sócio de uma micro pequena empresa é 20 mil. Tá? Nos pareceu alto. Inclusive, a gente está apontando isso para alguns parlamentares. Na nossa proposta, seria 60 mil por ano. Então, se eu sou até um pequeno investidor na Bolsa, que tenho rendimento de 30, 40, 50 mil por ano de dividendos, eu ficaria isento, né? As empresas lá são todas empresas grandes, mas eu sou um pequeno investidor. Então, levaria mais em conta quem está recebendo do que quem está distribuindo esse lucro, na nossa proposta. Certo. O senhor mencionou há pouco a classe média, que muitas dessas críticas à última etapa da reforma tributária apresentada pelo governo vem disfarçada de que a classe média, de críticas dizendo que a classe média pagaria mais. Eu gostaria de entender melhor quem é essa classe média e se ela, de fato, tende a pagar uma parte dessa reforma. Então, na nossa visão, não. A correção da tabela, que é uma bandeira que nós defendemos de longa data, né? Acompanhamos anualmente, tem uma defasagem histórica muito grande. Essa correção da tabela, ela é menor do que a da nossa proposta. A gente proporia colocá-la imediatamente em 3 mil e o resto da defasagem histórica corrigir em 10 anos, de forma parcelada. O governo apresentou, né, 2.500, é menos do que a gente gostaria, mas é um passo na direção certa. É uma correção de 31%, pelo menos na faixa de isenção, e nas outras faixas de 13%. Tá? É mais modesta do que nós apontaríamos, mas é na direção correta. Ela acaba beneficiando ali de cara quase 6 milhões de brasileiros, que passaram a ficar totalmente isentos. É a classe média baixa mesmo, né? Quer dizer, o pessoal que ganha R$ 2.500, mas beneficia todo mundo. Beneficia quem ganha 5, quem ganha 10, quem ganha 15, quem ganha 20. Todas essas faixas serão beneficiadas. E é dessa desoneração do assalariado, grosso modo, né? A maior parte são os assalariados. A desoneração disso é que demanda que a outra camada, que é a elite econômica da sociedade, pague um pouco mais de imposto. E aí as contas precisam fechar, né? Então, do nosso ponto de vista, a classe média é a grande beneficiada do projeto, a classe mais pobre e a classe média igualmente beneficiada pelo projeto. Então, está na hora das elites pagarem um pouco mais dessa conta em matéria de tributação de renda. Perfeito, perfeito. Por favor. Hoje, o Brasil tem, na verdade, um sistema regressivo, né, concentrador de renda, quer dizer,
A desigualdade não é um acidente, não. A desigualdade é algo que está planejado, induzido pela própria legislação tributária. Porque hoje quem ganha mais paga menos. Isso do imposto de renda. Se você colocar o consumo na balança, piora ainda mais, né? Porque a tributação sobre consumo no Brasil é muito alta, muito mais alta do que dos países, né, de economia relevante. Como a classe dos mais pobres, classe média, gasta tudo, né, que ofere com o consumo, bens e serviços, acaba tendo uma tributação muito mais alta do que os mais ricos, né? Então, tanto no consumo quanto na tributação sobre a renda, nosso sistema é muito injusto, é muito regressivo. Certo. Um ponto que chamou a atenção na proposta também, Kleber, é a limitação da declaração simplificada. Ela é usada por mais da metade dos brasileiros que declaram imposto de renda hoje, garante um desconto de 20%, e isso poderia afetar justamente quem não tem despesas dedutíveis a comprovar. Isso não pode ser um tiro pela culatra aí para a classe média nessa reforma? Felipe, esse ponto está fora da curva. Não tem como não observar isso. Quer dizer, existe todo o conjunto da proposta, justiça fiscal, progressividade, medidas antielisivas, só que esse ponto está fora da curva, porque, de fato, existe, né, de muito tempo, uma ficção legal de que, mesmo não tendo aquelas deduções, a pessoa pode fazer a declaração simplificada e deduzir 20%, mesmo que ela não tenha. Quer dizer, a hora que você retira isso, uma boa parte do benefício da correção da tabela vai ficar, né, engolido por esse prejuízo relativo. E, hipoteticamente, tem gente que pode até pagar mais, né? Aquele que não tiver nem INSS, não tiver nenhuma despesa, educação, saúde, não tiver dependente, ele pode até pagar mais. Então, esse ponto da proposta não nos agradou, a gente, inclusive, tem alertado os parlamentares, e eu quero crer que ele será corrigido. Eu acredito que será mantida a regra atual, porque, de fato, ficou, entendeu? Ficou fora dos eixos. Esse ponto ficou fora dos eixos. Pois é, e chamou a atenção também porque o ministro Paulo Guedes já havia dito em outras oportunidades que a intenção dele era acabar com as deduções, dizendo, inclusive, que quem se beneficia das deduções são os mais ricos, enquanto que ficam lá, ele acho que até mencionou com essas palavras, fica juntando notinha de dentista, mencionou isso. E no fim das contas não acabou com as deduções e ainda limitou a declaração simplificada. E do ponto de vista das deduções, eu vi que o Cientifisco tem um estudo ali que aponta que não é bem assim, não são exatamente os mais ricos necessariamente que se beneficiam dessas deduções. Por que isso? Então, Felipe, essa história dos mais ricos é que a gente precisa delimitar, né? Porque depende do ponto de vista do Brasil, o Brasil é um país muito pobre. Então, se você pegar, né, quem ganha mais de 2 salários mínimos, pode ser chamado de rico. Mas não é desses ricos que nós estamos falando, né? Nós estamos falando dos ricos mesmos. Os ricos mesmos, né, que concentram 99,5% da riqueza, eles não são assalariados, eles recebem por dividendos, né? Grande parte. Ao receber por dividendos, eles nem pagam imposto de renda e nem têm sobre o que deduzir. Então, ao limitar as deduções ou acabar com elas, na verdade, você está atrapalhando a vida do assalariado. O assalariado que ganha 3 mil, 5 mil, 10 mil e o de 30 mil também. É que quanto mais alto o valor, menos você encontra assalariado e mais você encontra recebedores de dividendos. É isso que os dados mostram, entendeu? Então, para os recebedores de dividendos, que já não pagam imposto de renda, se vai deduzir ou não despesa médica, de educação, para eles é indiferente. Eles não têm nada a pagar, não vão ter nada a restituir, entendeu? Do nosso ponto de vista, as deduções fazem sentido por causa do princípio da capacidade contributiva. Vou dar um exemplo. Você pode ter uma pessoa que recebe 5 mil reais por mês. É solteiro, 20 e poucos anos, plano de saúde é barato, né? Ele pode não ter nenhum dependente, não está gastando com educação, certo? Ele tem uma determinada capacidade contributiva.
Outra pessoa ganha os mesmos R$ 5.000, mas é casado, tem 3 filhos, o plano de saúde dele, que já tem 60 anos, é bem mais alto. Ou seja, os dois recebem 5.000, mas a capacidade contributiva de um é muito diferente da do outro. Então, as deduções, elas fazem sentido para você ser justo na hora de cobrar os impostos. Entendeu? Agora, tem limitações, tem abusos, deveria ter algum tipo de limitação, isso pode se discutir. Mas acabar com as deduções não nos parece medidas de ajuste e não foram propostas, né? Também não se corrigiu, né? Os valores por dependente, por educação, tudo isso ficou mantido. No nosso ponto de vista, deveriam ser corrigidos. Dessas parcelas Deduções de dedução. como educação, saúde, limites de aposentadoria, isso tudo Por deveria ser ampliado. dependente, deveria ser corrigido, né? Porque elas trazem maior equanimidade, maior justiça na hora da apuração do que você tem de fato de capacidade contributiva, né? Certo. O Sindifisco tem diálogo com o Congresso, acompanha essa tramitação, como que vocês têm acompanhado como que vocês têm acompanhado o desenvolvimento dessa proposta lá no Parlamento? Então, nós tivemos, né, com o relator, com o deputado Celso Sabino, na semana passada. O Celso Sabino, não sei se você sabe, ele é o único auditor fiscal do Parlamento. Ele é auditor fiscal do Estado do Pará, do Fisco do Pará. Então, a gente tem bastante contato com ele por conta dessa trajetória dele. Nos nossos eventos, discutindo reforma tributária, ele também já participou algumas vezes. Ano passado, nós apresentamos as chamadas 10 medidas tributárias emergenciais por conta da pandemia. Ele, inclusive, foi signatário de alguns projetos que nós propusemos. Então, é uma pessoa com quem a gente tem um bom diálogo e tenho certeza que está em boas mãos assim, o relatório, pelo conhecimento que ele tem técnico do assunto. O parlamento, né, Felipe, ele é composto por deputados, muitos, né, ligados a setores empresariais. Então, vai ser um debate muito apertado, diria assim, para os interesses do fisco e para os interesses públicos, porque vai haver muita choradeira, muito ranger choro e ranger de dentes aí para passar essas propostas. Porque, além da questão da tributação em si, tem várias medidas antielisivas ali que a administração tributária aguarda já há algum tempo serem resolvidas e estão finalmente propostas. Certo. E acho que para encerrar, esse é um bom ponto. O lobby no Congresso vai ser forte e o senhor acredita que essa proposta consegue passar para avançar pelo menos um pouco na justiça fiscal dentro da tributação de renda no Brasil? Felipe, eu acho que sim. Acho que o lobby vai ser forte. A gente já vê, né, alguns veículos de imprensa não muito plurais batendo muito no projeto. Tem, claro, os parlamentares que foram eleitos, apoiados por segmentos empresariais que não estão contentes. Isso é natural, faz parte da democracia. O nosso desejo é contribuir para o debate e ver, de fato, a gente temos uma legislação tributária mais moderna. Algumas questões importantes estão trazidas ali, que reduzem o contencioso tributário. Todo mundo reclama do contencioso tributário, mas na hora que você apresenta propostas de simplificação, vai aparecer um grupo que se aproveita daquelas brechas legais e cria contencioso para dizer que o projeto não é bom, né? Então, você tem a questão do ágio, da amortização do ágio, que está finalmente tratada adequadamente no projeto, a questão das holdings patrimoniais usadas para aqueles planejamentos de sucessão familiar, atinge os fundos de investimento fechados, que simplesmente não apuram o imposto com os outros fundos, né? Então, há várias questões que estão bem direcionadas no projeto e a gente espera que o projeto caminhe e que seja aprovado, apesar de esperar muitas dificuldades. Eu prometi que seria a última, mas eu tenho mais uma, essa sim, a saideira. Considerando que é um projeto que, na visão dos auditores fiscais, ela é um projeto positivo para a distribuição de renda e igualdade social no Brasil. A esquerda deveria apoiar um projeto do governo? Sem dúvida, Felipe, sem dúvida. E vai apoiar. Pelo que eu já conversei, vai apoiar. Vai apoiar. O projeto é bom, o projeto vai na linha da simplificação,
da justiça fiscal e de medidas antielisivas. Pode ter ajuste, eu também acho que tem ajuste, nós temos algumas críticas pontuais, mas o conjunto da proposta é boa. A surpresa que a esquerda pode apontar é paradoxal, esse governo está apresentando essa proposta, mas uma vez apresentado, que a gente espera que a oposição à esquerda apoie. Perfeito, presidente. Obrigado. Qual